Mais um vídeo. Então, pessoal, Lei 8666 de 1993. Estamos falando dos contratos administrativos e essa aula em específico nós vamos falar da alteração dos contratos e ainda da execução dos contratos. Então, vamos para os slides. Artigo 65, ponto que paramos na aula passada. Diz o seguinte: os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente pela administração. Letra A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnicas a seus objetivos. Letra B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Portanto, pessoal, nós temos duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é a alteração unilateral do contrato administrativo. Nessa alteração, nós temos uma cláusula exorbitante. Lá no item 2, nós temos por acordo das partes. É um acordo, aqui uma alteração bilateral. Essa não é uma cláusula exorbitante. Vamos voltar para o nosso objeto de estudo, primeiro, que é a alteração unilateral dos contratos. Nessa alteração unilateral, vejam a letra A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Quem que muda unilateralmente? É a administração pública que vai mudar o seu objeto ou o seu projeto. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que a administração pública está fazendo um piso de uma escola. Ela pode modificar no meio do projeto a cor do piso. O piso, ao invés de ele ser branco, ele será mais escuro. Imagine também uma compra de borrachas, uma escola comprando borrachas. Ela tem uma compra no valor de 100 borrachas. Aí ela vai modificar para 120. Então, são modificações unilaterais que podem ocorrer. Então, vamos reler. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Ela iria comprar um piso simples, agora vai comprar um piso antiderrapante. Isso pode haver, essa modificação unilateral. E letra B. Quando necessária, a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por essa lei. Lembra do caso da borracha que eu falei de 100 borrachas para 120? Cuidado aqui, pessoal. Cuidado. Eu vou colocar aqui nesse vídeo, e vou abrir uma nota. É o seguinte: o contrato pode ser alterado no valor em até 25%. 25% para cima ou para baixo. Então, pode-se modificar a quantidade, ou melhor, o valor do objeto em até 25%. Para cima ou para baixo. Deixa eu mudar este microfone, agora sim. Pode-se modificar, então, para cima ou para baixo até 25%. Por exemplo, de 100 canetas para 125. De 100 canetas para 75 canetas. De até 25% para cima ou para baixo, nós podemos modificar. Mas ainda a lei diz o seguinte: no caso de reforma, esse valor pode chegar a 50%. Então, 50% a mais. Então, houve um contrato de R$1 milhão, então pode chegar até 1.250.000. Pode ser alterado para cima. É a alteração unilateral. Nos outros casos, que não seja de reforma, pode se alterar 25% para cima ou 25% para baixo. A prefeitura comprou 100 computadores. Ela fez o contrato de 100. Ela pode alterar para 125 ou alterar para 75. Até 25% do valor ela pode fazer isso. É lógico que ela vai pagar o valor que ela está adquirindo. No caso de reforma, até 50% para cima. Reforma é 50% para cima. Se for 50% para cima do valor. Se for para baixo, somente 25%. Então, no caso de reforma, se for reduzir o valor da reforma, é apenas 25%. Agora, para cima, poderá ser até 50%. Isso é importante e costuma ser pegadinha na hora da sua prova.
Nós voltaremos a falar desse assunto para ficar mais tranquilo. Então, o 2, letra B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa desse objeto nos limites permitidos por essa lei. Limites, 25% a regra. E caso de reforma, se for aumentar o valor, até 50%. E se for diminuir o valor, 25%. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E vamos agora para o 2. Por acordo das partes, quando houver conveniente, quando conveniente, a substituição da garantia da execução. Pessoal, aquela garantia que foi prestada pela parte contratante, seguro garantia, fiança bancária, calção e dinheiro, ela pode ser modificada desde que seja bilateralmente. Se cair na prova dizendo que a alteração, a substituição da garantia é unilateral, está falso. Cuidado na hora da sua prova. Quem decide qual a garantia, que tipo de garantia, é a parte contratada. Mas ela decidiu e assinou. A substituição dela é pelo acordo das partes, não pode ser unilateral. Letra B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como um modo de fornecimento em face de verificação técnica e inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Então aqui as partes acordaram um negócio, só que se tornou impossível a aplicação desse fornecimento, se tornou impossível o fornecimento, se tornou impossível a realização da execução da obra. Então, em acordo, pode-se modificar, sempre em acordo. 3. Quando necessária a modificação na forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Imagine nesse terceiro caso que a empresa veio a perder inúmeras máquinas por um incêndio em seu depósito lá. Dezenas de máquinas se perderam. Então se tornou necessária a modificação da forma de pagamento. Só que observe, é vedada a antecipação do pagamento. Então a administração pública não vai poder antecipar este pagamento para cobrir essas despesas, a não ser que haja o quê? Uma contraprestação. Beleza, nós vamos adiantar este pagamento, mas vocês vão fornecer antecipadamente os bens que vocês também se prestaram a fornecer. Ou vão adiantar a execução da obra, ou vão conseguir outras máquinas e vão alugar e vão realizar a obra. Então, só é permitido essa antecipação do pagamento se houver uma contraprestação. Mas pode, para a nossa prova, pode sim modificar bilateralmente a acordo das partes se houver circunstâncias supervenientes, circunstâncias que surgiram após o valor, após fechar o contrato. Então, guarde essa informação. Diferenciar das questões unilateral. Então você deve diferenciar na prova o que é uma alteração unilateral e quando é permitido a alteração bilateral. Mas vamos continuar. Nós falamos da letra C, letra D, ainda da bilateral. Pessoal, eu acredito que esse som, o áudio hoje não esteja muito bom, mas é um problema que eu já identifiquei e vou tentar resolver para os próximos vídeos. Letra D. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de execução, ou ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a área econômica extraordinária e extracontratual. Pessoal, vamos entender isso aqui.
Só vamos corrigir aqui, o site da Previdência aprendeu com cebolinha. Então, área econômica extraordinária, não área econômica, né? Então vamos lá, pessoal. Estamos falando da alteração do contrato bilateral, das duas partes. Então, o contrato pode ser modificado para restabelecer o quê? A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do inicial do contrato, nas hipóteses em azul. Hipóteses imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores, impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior ou caso fortuito ou fato do príncipe. Imagine a construção de um grande hospital. Ficou acordado um valor. O valor foi acordado. Só que todos sabiam que aquela área onde seria feito o alicerce era uma área um pouco úmida. Então, portanto, era previsível que pudesse retardar, ter que o alicerce mais profundo. Só que era incalculável as consequências. Então, foi necessário usar um bate-estaca em muitos lugares. Foi necessário gastar mais tempo e mais dinheiro. Então, pode-se fazer bilateralmente então, esse reajuste, porque era imprevisível. Mas ainda nós temos outros casos aqui, em caso fortuito ou força maior. Olha aqui embaixo, vamos mudar a cor. Caso fortuito, força maior ou fato do príncipe. No caso de força maior, caso fortuito, imagine aí, por exemplo, uma guerra que aconteceu durante o período, ou ainda imagine uma tragédia, uma bomba que foi lançada e destruiu a parte da obra, um terremoto. Tudo isso são casos fortuitos ou força maior. Já no caso do fato do príncipe, é o que mais cai em prova. Aqui nós temos o seguinte: no fato do príncipe, antes de falar do fato do príncipe, eu quero que você, se você estiver anotando, que você escreva antes da letra D, letra D, para restabelecer relação, você coloque o seguinte: teoria da imprevisão. Naquelas provas que não cai somente a letra da lei, mas que caem outros aspectos interpretativos, então coloque teoria da imprevisão. Nós estamos falando da teoria da imprevisão no caso da alteração dos contratos bilaterais. Então, teoria da imprevisão. No primeiro caso aqui, nós vimos... agora sim, vamos lá no fato do príncipe. Aqui no fato do príncipe, imagine o seguinte: a alteração da taxa de câmbio. Uma determinação do Estado, uma determinação geral do governo e abstrata, que vai atingir o meu contrato de forma indireta e reflexa. O fato do príncipe, ele atinge o contrato de forma indireta e reflexa. Imagine a administração pública, portanto, como eu falei, ela modifica. Você, a sua empresa, para a execução da sua obra, você compra diretamente, sempre, peças nos Estados Unidos. E a administração pública aumenta o valor do dólar, ela diminui o valor da sua moeda, então o valor do dólar sobe. Então atingiu de maneira reflexa, indireta, a sua construção. Então pode ser restabelecido um acordo para que restabeleça o equilíbrio econômico. O fato do príncipe é diferente do fato da administração. O fato do príncipe é diferente do fato da administração. Porque o fato da administração, a atuação da administração pública, ela vai atingir o contrato de forma direta. Você quer ver um exemplo? Uma obra que seja embargada na metade. Você está construindo uma obra, a sua empresa, e essa obra é embargada. Aí é o fato que atinge diretamente, portanto, essa empresa. Mas o caso do fato do príncipe atinge indiretamente, lembra da moeda. Então nós temos aí, lá em azul, nós temos aí o caso da interferência imprevista. Como falei, a construção de um hospital ou de um PSF,
descobre-se que o terreno é mole e precisa de batistaca, necessita de outros recursos. Então, é interferência imprevistas. E caso fortuito e força maior, nós temos enchente, terremotos e por aí vai. Então, nessa letra D, nós falamos da teoria da imprevisão. Cai em prova falando muitas vezes assim, teoria da imprevisão. Dando continuidade, parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior. Só que eu saltei o parágrafo anterior. Vamos voltar lá no parágrafo 1º, né? O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e serviços e compras até 25% do valor inicial atualizado no contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para seus acréscimos. Eu já tinha falado sobre isso, eu falei 50% para cima. Se for para baixo, 25%. Nós já falamos sobre isso. Então, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites que eu falei, de 25% nos outros contratos. No caso de reforma, será o limite de 50% para cima. Se for reduzir o valor, então será em 25% somente. Então, ok. Parágrafo, nós vimos o parágrafo 2º, agora é porque eu inverti a ordem, né? Aqui não é parágrafo 1º. Agora, se na ordem correta, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, exceto, salvo, 2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Os contratantes, portanto, eles celebram um acordo para dirimir aquelas lacunas deixadas por caso fortuito, força maior, fato do príncipe. Nesse caso, poderá sim ultrapassar aqueles limites. Então, desde que as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Parágrafo 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para as obras ou serviços, esses ficarão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º desse artigo. Sem borrachas. A prefeitura comprou 100 borrachas e foi alterado para 125, só que não tinha o valor unitário. Então vai pegar o valor global e vai fazer a média e vai aplicar esse valor às outras 25. Lembrando que não pode ultrapassar aquele valor. Parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Então, o que acontece nesse caso? Para entender esse parágrafo 4º, fica mais fácil a gente entender uma construção de grande vulto, em que máquinas, alicerces, andaimes, guindastes, foram deslocados para um local e, portanto, foi suprimida, foi cancelada a execução daquela obra. O que acontece então? Estes deverão ser pagos pela administração pelos custos da aquisição, regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos. Que é exemplo, aquela empresa deixou de assinar um contrato com outra empresa porque assinou com a administração. Então, isso é possível. Parágrafo 5º. Lembrando que esses danos devem ser comprovados, portanto, esses danos. Parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorrida após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Então, neste caso aqui, está sendo até redundante, né? Qualquer tributos ou encargos legais criados. Foi criado novos impostos, foram criadas novas taxas,
foram criados novos tributos quaisquer, ou alterados ou extintos. Então, se caso for extinto, então pode ser, implicarão a revisão para mais ou para menos, conforme o caso. A criação para mais, a extinção para menos. Imagine um tributo criado, aumento do dólar e entre outros. Tudo isso vai fazer com que haja revisão destes para mais ou para menos. O parágrafo 6º, ele retoma a alteração unilateral do contrato. Aqui não é bilateral. Então, nesse caso da alteração unilateral do contrato que aumente encargos para o contratado, vai aumentar custos, vai aumentar o pagamento de taxas para a empresa que está sendo contratada, a administração deverá o quê? Restabelecer por aditamento, vai restabelecer por acréscimo, então o equilíbrio econômico financeiro inicial. Ela vai acrescer no pagamento até que se compense aqueles encargos que vieram como ônus para a empresa contratada. Parágrafo 8º. A variação do valor contratual pode fazer face ao reajuste de preço previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracteriza a alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. Pessoal, neste caso, já encerrando esse vídeo, é o seguinte, fala da compensação prevista no próprio contrato. Ao celebrar o contrato, foi prevista a variação desse valor contratual, ela foi prevista no próprio assinatura do contrato. Então, esse reajuste de preços já estava previsto e também compensações ou penalidades já eram previsíveis e ainda o próprio empenho de dotações orçamentárias suplementares, aquele que vem para reforçar o orçamento, tudo isso já estava corrigido no seu valor, já estava previsto e aquele limite, aquela alteração superveniente, já estava tudo ali prevista no próprio acordo, no próprio contrato. Então, neste caso, não vai caracterizar a alteração do mesmo. O que vai acontecer? Vai ser registrado em apostila, ou seja, eles vão simplesmente fazer uma nota suplementar de um diploma legal, de um diploma oficial. Eles vão fazer uma nota registrando aquelas variações, aquelas alterações que já estavam previstas e vão anexar no contrato. Então não vai caracterizar a alteração do contrato. Então, na hora da prova, a variação do valor do contrato para fazer face a reajuste de preços que estavam previstas no próprio contrato já estava previsto, isso não vai caracterizar a alteração de contratos. Se já estava previsto, não é previsível, é diferente daquela previsível, pode acontecer, não. Já estava previsto que iria acontecer. E isso, então, não vai caracterizar a alteração no contrato. O que vai fazer? Vai ser registrado em apostila, vai abrir uma nova nota, uma folha e vai anotar aquelas variações e serão anexadas no contrato. E aqui nós terminamos mais este vídeo. A gente te encontra no próximo, onde falaremos de execução dos contratos. Até a próxima.